Olá, eu sou Carol Carvalho e estamos juntas novamente aqui para mais um dos nossos encontros. E hoje nós vamos falar sobre o medo de dizer não. Quantas vezes você já disse um sim sorrindo, mas com um não gigante gritando dentro de você? Eu quero que você pare para pensar qual foi a última vez que você disse sim só para não magoar alguém. Quando você diz sim, mas que no fundo você queria dizer não, isso acaba prejudicando a sua saúde mental. Isso por quê? Porque você está desrespeitando os teus próprios limites. E isso pode te ferir, te machucar emocionalmente. E essa sensação de engolir o próprio limite, ela não passa. Ela, na verdade, se acumula. E quando ela volta, geralmente ela volta em forma de sintoma de insônia, de tristeza, de angústia, de raiva. E muitas vezes a gente nem sabe de onde é que está vindo esses nossos sentimentos. E por que é tão difícil de dizer não? De forma geral, é bem difícil dizer não porque a gente cresceu acostumados com a ideia de que a gente precisa agradar sempre, de que a gente não precisa decepcionar, que a gente não pode decepcionar as pessoas. Quando desde pequenos a gente aprende que dizer não pode nos gerar uma rejeição ou uma opinião negativa sobre nós. E isso gera o que na gente? Gera medo. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então o que o outro pensa de mim, o que o outro fala de mim, isso acaba tendo um peso muito grande na nossa vida. Então, se a gente cresceu ouvindo que se a gente diz não, a gente vai ser rejeitado, as pessoas vão ficar com uma impressão ruim, a gente logo desenvolve esse medo e por conta dele a gente vai se privando de dizer os nãos que a gente gostaria. E um exemplo dessas coisas que nos são ensinadas enquanto a gente é criança é aquela famosa: você precisa ser boazinha, olha, seja educada, olha, não fala alto, não responde o coleguinha. Quantas mães fazem isso o tempo todo? Porque, na verdade, a gente aprende que isso é ensinar bons modos para os nossos filhos. Mas, na realidade, muitas vezes a gente pode estar criando esse bloqueio de depois os nossos filhos no futuro conseguirem dizer não. Porque eles vão ser condicionados que precisam ser bonzinhos. E essas mensagens, elas constroem dentro de nós algumas verdades absolutas. Como, por exemplo, para eu ser aceita, eu preciso fazer tudo aquilo que esperam de mim. Ou, um outro exemplo, dizer não vai provar que você é uma pessoa má, que você é uma pessoa egoísta, que você não pensa no outro. Então, muitas vezes, o medo de dizer não, ele vem desse nosso medo de rejeição, medo de perder o afeto das pessoas que estão com a gente. Segundo o psicólogo John Bowlby, esses padrões, eles vêm da nossa infância. E com isso, o que a gente aprendeu foi a colocar o outro sempre em primeiro lugar, a ter dificuldade em se posicionar. E o resultado é que a gente acaba se anulando apenas para manter esse afeto. E é importante lembrar, gente, que se alguma pessoa nos rejeita, isso não significa que nós não temos valor ou que nós somos ruins. Nós apenas não estamos na mesma sintonia do que a outra pessoa também está desejando. Por isso, a rejeição não deve ser motivo para você se sentir deprimida, para você se sentir inferiorizada, para você se sentir sem valor. E muitas vezes a gente sente culpa quando a gente precisa dizer não. E essa culpa muitas vezes não é nossa. Então você já parou para pensar de quem é essa culpa? Eu vou citar aqui para vocês 3 possíveis motivos de você sentir essa culpa. Crenças que são herdadas, ou seja, coisas que a gente começa a acreditar, aquele famoso passa de pai para filho, passa de amigo para amiga. Então a gente vai herdando essas crenças. Por exemplo, mulher tem que dar conta de tudo. Se eu não ajudar é porque eu sou uma pessoa má, é porque eu sou uma pessoa egoísta. Se eu for uma pessoa firme, vão achar que eu sou grossa, que eu sou nervosa, que eu sou estressada. Tudo isso são crenças que a gente vai herdando, mas que não são verdades absolutas. Outro possível motivo é aqueles papéis que nos são impostos. Como assim? Olha, você tem que ser boazinha. Olha, você tem que estar disponível. Olha, você precisa ser prestativa. Ou seja, papéis que não é nossa decisão estar assumindo, mas as pessoas estão dizendo
para que a gente haja dessa forma. E, de novo, vem ele, né? O medo da rejeição. Ah, se eu disser não, não vão gostar de mim. Então, percebam, isso é muito forte, uma vez que a gente vive em sociedade. E eu vou te contar um segredo. A culpa nem sempre ela é um sinal de erro. Muitas vezes ela pode ser um sinal de que você está rompendo, quebrando com padrões antigos. E o que é a culpa, afinal? A culpa verdadeira é aquela quando a gente feriu alguém, quando a gente sabe que fez alguma coisa realmente que machucou alguém de forma consciente. Por exemplo, eu fui agressiva com alguém sem motivo, eu ofendi alguém. Nesse ponto, a culpa ela é verdadeira porque ela tem a função de te ajudar a reparar esse comportamento, a não fazer novamente. Já a culpa falsa, a culpa adquirida, é aquela que nos faz sentir culpados quando fazemos algo que não é errado, mas que vai contra a expectativa de outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa te convida para sair e você diz, olha, hoje eu não vou, eu estou muito cansada. E essa outra pessoa, ela fica chateada e tenta te culpar. Percebe? Você sente culpa, mesmo não tendo feito nada errado. Porque o que há de errado em você não querer sair naquele dia? Nada. Então essa é uma culpa adquirida. Segundo a psicóloga Brené Brown, existe uma diferença muito grande entre culpa e vergonha. A culpa diz, fiz algo errado. E a vergonha diz, eu sou a errada. Então, muitas pessoas que sentem culpa em estar dizendo não, muitas vezes elas estão, na verdade, envergonhadas por terem escolhido a si mesmas. Mas sabe qual é a boa notícia disso tudo? Você pode, a partir desse momento, começar a devolver tudo aquilo que não é seu e viver segundo aqueles princípios que realmente fazem sentido para você. Vamos lá, e como é que a gente pode dizer não com clareza na prática? O segredo não está no não, mas na forma como ele é dito. Dizer não com rigidez e raiva é diferente de dizer não com firmeza, com respeito. Você não precisa e nem deve ficar inventando desculpas para o seu não. Se você não pode, não quer ou não consegue realizar determinada coisa naquele momento, simplesmente seja sincera, seja honesta e diga: não, eu não posso, não, eu não quero, não, eu não consigo, não hoje. Quem sabe amanhã? O não na nossa vida, ele tem que funcionar como um limite, uma fronteira, e não como um ataque. Os limites são saudáveis, eles não afastam, eles organizam. Limites não diz de quem você gosta ou não, eles dizem o que você aceita ou não. Porque o limite, ele é um ato de amor próprio. E amor próprio é aquela nossa capacidade de se escolher, de nos incluir, de dizer, eu também importo. Dizer não com clareza não quebra vínculos, ele simplesmente constrói relacionamentos mais saudáveis. Porque quando você se posiciona, você se cuida. E esse sentimento de culpa, não se preocupe, ele vai diminuindo conforme o seu amor próprio for crescendo. Porque como a gente já falou nos nossos outros encontros, quem tem amor próprio sabe que merece respeito, sabe que não aceita qualquer coisa. Entende que não precisa se sacrificar o tempo todo só para se manter em determinadas relações. Não confunde se doar com se anular. Cada não que a gente diz para o outro, muitas vezes é um sim que a gente está dizendo para nós mesmos. Em outras palavras, dizer para o outro aquilo que não te serve ou te sobrecarrega é um ato de amor próprio, de autoproteção. Então reflita comigo, cada vez que você diz um sim, quando queria dizer um não, a possibilidade é imensa de que você esteja se ferindo. E de verdade, dizer não não te torna insensível, te torna coerente. E para fazer isso na prática, a gente pode fazer de uma forma mais sutil, de uma forma mais gentil. Então, se alguém me pede alguma coisa ou me faz algum convite, eu posso dizer não. Olha, por exemplo, olha, hoje não, mas quem sabe amanhã? Ah, faz determinada coisa para mim? Olha, hoje eu não vou conseguir, mas eu acho que eu conheço alguém que pode te ajudar. E agora que a gente já viu algumas dessas razões do porquê a gente sente tanta dificuldade em dizer não, é importante a gente ressaltar alguns pontos que vão te ajudar a começar a praticar esses nãos na sua vida. Primeiro deles, estabeleça os seus limites, ou seja, saiba aquilo que você realmente quer
ou não quer na sua vida. Defina aquilo que você aceita ou não. Comece a praticar o autocuidado, que é reconhecer e atender às suas próprias necessidades. É se amar mais, comece a cuidar de você, comece a fazer mais por você. E é claro que é muito importante a gente fazer isso tudo mantendo um grande equilíbrio, ou seja, entre as suas necessidades e as necessidades das pessoas que estão próximas de você. E para isso é importante que você comece a praticar. Como que você pode começar a praticar esse não? Comece em situações menos difíceis, menos constrangedoras, menos complicadas. E isso vai te fortalecendo para que quando você precise dizer não em situações mais difíceis, você já vai estar um pouco mais preparada. O importante é você definir aquilo que você aceita, daquilo que você não aceita, daquilo que você quer com aquilo que você não quer e que você comece então a ser sincera com as pessoas com relação à sua resposta. Se você não quer dizer sim, comece a dizer o seu não, sem peso na sua consciência. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. O não, muitas vezes, é totalmente necessário para a sua saúde mental. Viram como não é um bicho de 7 cabeças? Conseguem perceber que não é algo assim tão difícil? É claro, nós vamos muitas vezes estar quebrando padrões que nos acompanham ao longo da nossa vida. Então, toda mudança requer tempo, requer determinação, decisão, mas não é impossível. E esse primeiro passo a gente já está dando, que é você identificando, né, que isso pode estar te fazendo muito mal. Então eu vou te deixar aqui com um exercício, com 3 perguntas que vão te ajudar muito a refletir sobre essas questões da dificuldade em dizer não. A primeira pergunta é: qual foi o não mais caro da sua vida? Aquele que custou a sua saúde, a sua paz, a sua tranquilidade. Busca aí na tua memória. A nossa segunda pergunta é: onde você precisa começar a dizer não? Essa talvez vai doer um pouquinho. E a nossa terceira pergunta é: para quem você precisa começar a dizer sim? Será que é para você mesma? Será que esse sim é o que está faltando para você se sentir mais amada, mais respeitada, mais dona de si mesma? Quero que você pense sobre isso. E eu quero deixar aqui com vocês uma última frase para vocês refletirem. Você não precisa ser aceita por todo mundo. Precisa apenas se aceitar o suficiente para ser fiel com você mesma. Continue mandando para a gente lá pelo nosso direct sugestões dos próximos assuntos para a gente aqui no nosso encontro. Se você gostou, eu peço que você curta, que você compartilhe, que você siga a gente também no Instagram, @sou.carolcarvalho. E se você se lembrou de alguma amiga, se lembrou de alguém que precisa, de repente, ouvir um pouquinho aí sobre esse medo de dizer não, compartilhe esse vídeo com ela, combinado? Eu fico por aqui, mas eu te vejo no nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração e até lá!